O nosso tema de hoje, irmãos, é o Senhor que serve aos servos. Isso parece uma incoerência, pode dar um nó na nossa cabeça, mas é a palavra de Deus. Nós estamos falando em servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com liberdade, mas servir ao Senhor. Agora estamos falando aqui, de uma certa forma, de o Senhor que serve os servos, de um Senhor que nos serve. Parece meio, estranho, mas é uma realidade que o Senhor preparou para as nossas vidas. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque o Senhor é tão maravilhoso, tão amoroso, que existem promessas futuras tremendas. Quando a gente está, por exemplo, diante da mesa da comunhão, da mesa da ceia do Senhor, ao compartilhar o pão e o cálice, isso projeta o nosso futuro, aonde nos remete às bodas do Cordeiro, aonde nós vamos estar assentados à mesa no casamento do Cordeiro, no fim dos tempos, nessa junção da igreja de Cristo com o noivo Jesus Cristo, num lugar de honra, num lugar especial, num lugar totalmente privilegiado. Então o nosso Senhor, Ele é tão bom, que Ele nos dá essa condição que a gente não merece, de estarmos num lugar espiritual eterno, maravilhoso, tremendo, que Ele mesmo conquistou em nosso favor. E também, irmãos, nós sabemos que enquanto Jesus pisou sobre esta terra, Ele andava fazendo o bem, e Ele veio para servir e para fazer a vontade daquele que o enviou. Ele serviu de forma tão radical, que Ele marcou a vida dos seus seguidores, lavando os pés dos seus discípulos. A gente conhece, você conhece esta passagem de João capítulo 13, aonde Jesus, ele se coloca, ele simboliza isso, o Senhor que serve aos servos. Ele sendo mestre e Senhor, de fato ele se coloca numa posição de servir, de lavar os pés, de honrar, de cuidar ali de uma forma humilde, mostrando como nós devemos ser. E no final ele diz, assim como eu fiz, façam vocês uns aos outros, sigam o meu exemplo, sejam servos uns dos outros. Por isso que eu aprendi com um irmão que já faleceu, que o maior título que nós podemos ter no reino de Deus é o título de servos, porque isso nos assemelha com o nosso Senhor. Jesus é servo do início ao fim. Ele veio e nos serviu de forma radical, de forma poderosa, inigualável. Quem somos nós para achar que somos os ungidões da vez, os especiais da vez? Não. É na simplicidade de Cristo que o Evangelho vai alcançar esta terra. E a alegria, mesmo a gente não tendo nenhuma competência, o Senhor, Ele nos quer perto, e não apenas como um empregado, mas alguém que em algum momento na história, e isso é a palavra de Deus, ela é digna de aceitação, Ele irá também cuidar de nós e nos honrar. Vamos ver aqui, na sequência do estudo que nós estamos fazendo, que é Lucas, no capítulo 12 que nós estamos, nós vamos ler a partir do 35. Preste atenção. Que diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente.
Felizes os servos cujo Senhor lhes encontrar vigiando. Quando voltar, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Até aí. Verso 35, falam, estejam prontos. Fala sobre prontidão, que os servos estejam prontos para servir. E aqui, irmãos, um servo que está pronto para servir, independente, nós vimos ali no texto, do horário, independente do tempo, independente se é de dia, à noite ou na madrugada. Estejam prontos para servir, atentos, prestando atenção. É uma posição de prontidão. Um servo pronto para servir, por exemplo, à meia-noite, na madrugada, ele precisava estar preparado. Não podia estar com o seu pijaminha, com a sua roupa de dormir e ser pego de surpresa. O texto está falando isso. Em outras versões fala, cinja os seus lombos, as suas vestes de trabalho. Depende da versão, mas o sentido é esse. Né? Esteja pronto. Pronto é arrumado, vestido. Se tiver uma solicitação, eu ainda não vou. Preciso me trocar ainda, preciso pegar o meu material, esqueci alguma coisa. Não, tudo o que eu preciso está aqui. Se o meu Senhor chegar, eu vou atendê-lo na hora que ele chegar. Assim que ele chegar, ele vai me ver pronto, de prontidão, atento. Ele não vai me pegar distraído, não vai me pegar de pijama, não vai me pegar dormindo. É nesse sentido também, irmãos, que nós devemos entender que a vida espiritual, sendo uma batalha, nós temos que estar sempre prontos. É por isso que vestir a armadura espiritual do crente, ela é uma vestimenta que faz parte da nossa vida o tempo todo. Não é só quando a gente está aqui dentro desse ambiente de proteção, mas em qualquer lugar, em qualquer tempo, nós precisamos estar vestidos para a batalha, prontos para dar a resposta certa. Né? No campo, no tempo de guerra, nenhum soldado se desprende do seu uniforme ou da sua armadura para poder descansar. Ele está pronto, tocou a trombeta, ele está pronto, tocou a sinalização, ele está pronto para dar a resposta. É isso que esse versículo aqui está nos falando. Então o servo precisa estar prestando atenção, de prontidão. Isso aqui, irmãos, se nós formos olhar hoje, é algo desafiador. Porque hoje, a distração da vida, do envolvimento das coisas dessa vida, de tantas opções que nós temos, talvez a gente possa passar, às vezes, uma semana, nossa, estou tão distraído. Nem orei hoje. Estou tão distraído, saí de casa e... Né, era para eu ter feito a consagração, nem consegui fazer a consagração. Olha, o dia passou e eu nem passei a consagração, nem dei uma olhada na consagração que o pastor falou. São exemplos simples, mas que mostram que a nossa mente ela está envolvida com tantas coisas e às vezes a gente se esquece dessa prontidão com algo que vai acontecer, que eu vou falar daqui a pouquinho. Conserve acesas as suas candeias, as suas lamparinas acesas, que a gente gosta tanto de cantar aqui, não é? Que envolve aqui, sim, a questão da luz, da unção, do óleo
que mantém essa luz acesa, que fala sobre o Espírito Santo. E quando a gente falou sobre a oração, né, que tudo aquilo que Jesus ensinou, começando a falar sobre o Pai, esse relacionamento com o Pai nosso que estás no céu, fala, tudo aquilo de melhor que você possa imaginar, o que você precisa é do Espírito Santo. O Espírito Santo é a resposta para toda e qualquer oração na nossa vida. E é o que representa aí a candeia que está acesa. Nós estarmos cheios do Espírito Santo, iluminando, né, esse ambiente. É um servo que está de prontidão. Imagine num ambiente que não tenha iluminação. Ele está de prontidão com a candeia acesa. Está na madrugada, ele está lá. Está na vigília da noite. Está na vigília da madrugada, ele está com a candeia acesa, a qualquer momento, né, que o Senhor bater a porta, que ele entrar, ele vai me ver pronto, né, com a candeia acesa, como a parábola das 10 virgens, onde tinha 5 imprudentes que colocaram o pijaminha, foram dormir, relaxar, e as 5 prudentes, candeia acesa, esperando, a hora que vier o chamado, eu estou pronta para atender o chamado. Isso fala, irmãos, também sobre um bom testemunho, um poder testemunhal da igreja. A iluminação, a luz que a gente reflete nesta terra, não é para exaltar o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, mas é para que o Senhor seja honrado. Isso também está muito relacionado com a nossa luz que brilha na sociedade. Nós somos aquela luz que entra lá no ambiente de trabalho, no departamento, na escola, dentro dos nossos familiares, e eles têm que se lembrar, quando a nossa luz brilhar, que existe um Deus, que nós aguardamos um Senhor, que nós servimos um Senhor, que nós estamos de prontidão servindo a esse Senhor. É o nosso testemunho de vida. Então aqui está falando sobre a importância de nós servirmos com prontidão, né, e com os recursos espirituais que o Senhor nos dá. Continuando aqui, verso 36, diz assim: como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Veja, irmãos, nesse tempo, os banquetes de casamento, as festas de casamento, não é como hoje, que tem, né, hora para terminar e tem hora para pagar, senão os noivos têm que pagar hora extra lá do buffet, do salão que alugaram, né, esse negócio todo. Não, demoravam dias, muitos dias. Então, esse senhor que saiu para esse banquete de casamento, poderia voltar em qualquer dia, em qualquer horário. Eles não sabiam a hora que o Senhor iria voltar. Podia ser hoje, podia ser amanhã, daqui a alguns dias, podia ser durante o dia, à noite, na madrugada, a qualquer momento, esse Senhor poderia voltar. Ele fala, quando ele voltar e bater a porta, vocês possam abrir imediatamente. Essa questão da prontidão e da vigília e desse tempo que a gente não sabe qual é, ele pode sim, irmãos, gerar um certo vacilo, um baixar a guarda, um se sentir cansado e acabar abrindo mão de um momento tão especial. Quando nós falamos sobre, por exemplo, vir ao culto de domingo, é mais fácil. Eu tenho um compromisso, sou crente, pelo menos o culto de domingo eu vou, ou não. Ceia do Senhor, uma vez por mês, é melhor assim, né? Ceia do Senhor. Engraçado, a igreja sempre fica mais cheia na ceia do Senhor, né? Nos outros dias, não. E se Jesus estiver aqui no domingo que não for de ceia, né, irmãos?
Senhor é misericordioso. Mas é só um exemplo de que a gente vacila. A gente faz opções de baixar a guarda, opções de, não é tanto assim, né? Deixa para lá. Quando a gente faz um tempo de jejum e oração de 21 dias, você vê que um dia de início e um dia do final. Fique atento, prontidão, vestes de servir, vamos lá. Pensa, então, todos que começaram aqui domingo passado, isso vai se afunilando. Tem gente que está caindo para cá, caindo para lá, ficando para trás, desistindo, vai se afunilando. Quantos chegarão atentos, de prontidão, lá no final, no 21º dia? Tudo isso é didático, é pedagógico, a gente está aprendendo algumas questões aqui espirituais. Dá atenção, porque, tá bom, Jesus pode voltar hoje, amanhã, mas pode ser que nem seja na minha geração, e está demorando tanto, e a gente vai baixando a guarda, vai perdendo a prontidão, vai cuidando de outras coisas, né? Dando em casamento, casando, festejando, comendo, bebendo, e quanto menos espera, como um ladrão da noite, que é a continuidade, né, desse texto, ele vem, né? E pode nos pegar desprevenidos, né? Pode nos pegar dormindo. Então esse texto ele vai falar para a gente manter a nossa casa em ordem, manter a nossa vida em ordem. Não manter a nossa vida, a nossa casa, nesse encontro, porque aqui não está falando de casamento, está falando do nosso encontro com Jesus. Então a nossa casa precisa estar em ordem, organizada, limpa, atenta, santa, lavada, remida, preparada, aguardando a volta do Senhor. Já imaginou se a pessoa está planejando alguma coisa ruim, planejando alguma coisa má, planejando alguma coisa deliberadamente que sabe que vai ferir o Senhor, pensando, ele vai demorar mais um pouco. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser durante os 21 dias, não. Ele vai demorar mais. E a pessoa está planejando executar o mal. Pode ser que seja nessa hora. Então, nós precisamos olhar para esse texto e entender, preciso manter a minha casa em ordem. Mais do que olhar para 2026, porque os 21 dias é isso, né? Olhar para ter um 2026 abençoado. Que a gente possa olhar para a eternidade. O que significa um ano 2026 se comparado à eternidade? O que significa um momento, um instante, uma decisão que a gente sabe que é errada, contra, que fere o meu Senhor, se comparado a uma eternidade com o Senhor? Então, quando a gente amplia a nossa visão para a eternidade, quando a gente consegue entender e compreender que esse encontro é eterno e é tão especial, tão lindo, tão poderoso, isso nos desperta. Eu preciso estar atento, eu preciso estar cuidando, eu preciso estar de prontidão para dar uma resposta à hora que o meu Senhor chegar. Amém? E aí, irmãos, quando ele chegar, verso 37. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando. Não é dormindo, não é aprontando, não é desviado, não é cuidando da própria vida sem lembrar que existe um Deus. É quem está esperando, quem está vigiando. É para esse que Jesus vai voltar. Quando eu ouvi isso, eu era muito jovem ainda. Jesus não vai voltar para qualquer um, ele vai voltar para aqueles que o esperam. Eu nunca mais esqueci isso na minha vida. Ele vai voltar para aqueles que estão vigiando, aguardando, atentos, que amam o seu Senhor.
quando ele voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Felizes, bem-aventurados, como diz em outra tradução, uma profunda alegria, uma alegria poderosa e realizadora. Então, felizes são aqueles que tiverem esse encontro e estarem preparados. Isso não significa que a gente vai ficar 24 horas por dia olhando para o céu, esperando Jesus chegar. Não é esse o propósito do Senhor. Isso não significa, no passado, quando essa compreensão ainda era muito rasa, homens, eles saíam da sociedade, iam para o isolamento, para os monastérios, viver lá enclausurado, só esperando o Senhor chegar. Não é isso. Não é se isolar num lugar assim, né? Muita igreja é assim, fica isoladinha ali, fechadinha, naquele tudo confortável, gostoso, todo mundo amando Jesus. Vamos ficar aqui porque aqui é tão gostoso, não é? E aqui a gente está tão protegido, é tão bom. Mas e as pessoas que estão morrendo sem Deus? E as pessoas que precisam ter um encontro com Jesus? E a parábola do bom samaritano, que eu preciso ser o próximo dessas pessoas que estão perdidas pelo caminho. E o coração de servo que o próprio Jesus tem e nos ensinou. Então, não é isso. O que é essa vigília é sermos sal dessa terra, luz desse mundo, é não deixar ser contaminado pela pressão desse mundo, mas ser revelado de dentro para fora e fazer a diferença com quem a gente estiver lidando, conversando, interagindo, trabalhando junto, convivendo, podendo desfrutar um da vida do outro, manifestando essa glória de Deus. Né? É para isso, né, fazendo aquilo que o Senhor mandou, colhendo, né, sendo enviado, sendo bom samaritano e assim por diante. E aí, irmão, vem essa final aí que inverte tudo e é chocante. É talvez um dos textos mais chocantes, mas Jesus foi muito claro aqui. E ele mesmo deu o exemplo, né? Afirmo que ele, esse Senhor que chega, se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Olha que inversão. E isso nos remete para a eternidade, para o dia do encontro, para esse dia em que o nosso Senhor vai nos encontrar com os seus servos, com a sua igreja, esse momento especial de honra. É uma honra tremenda. O Senhor vai se vestir de servo, como ele fez quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Fará com que se reclinem à mesa. Sentar à mesa é honra. Porque um servo não senta à mesa com o seu senhor. O servo que trabalhou o dia todo, ele serve ainda a refeição para o seu senhor, e depois que o seu senhor comer, é que ele vai comer sozinho, e não à mesa do Senhor. E mesmo assim vai ser um servo inútil, né? Um servo que só faz o que ele precisava fazer, mais nada além disso. E às vezes a gente acha que a gente merece tanto. Mas aqui o Senhor está dizendo, servo, hoje você vai sentar do meu lado aqui e eu vou te servir. Vou dar comidinha na sua boca, vou te servir, vou dar na tua mão aqui, vou servir a mesa. Uma posição de destaque, uma posição de honra. Isso é tremendo, irmãos. Eu não sei como que isso vai acontecer espiritualmente na eternidade. É uma outra realidade espiritual que a nossa mente não alcança. Mas a palavra é fiel, é digna de aceitação e de alguma forma o Senhor vai nos honrar ali.
vai estar, servo bom e fiel, é o mesmo significado. Entra no gozo do seu Senhor, entra na alegria do seu Senhor, vem participar comigo, vem ter comunhão. Agora é a eternidade, né? Não tem mais choro, não tem mais doença, não tem mais fofoca, não tem mais calúnia, não tem mais traição, não tem mais dor na junta, não tem mais nada, né? Entra na alegria do seu Senhor, hoje, amanhã, eternamente, né? Não importa nada, é uma existência muito maior. E o Senhor, que sempre nos serviu, foi servo de dores, sabia por tudo que ia passar, né? Não mediu esforço para que nós pudéssemos ter essa realidade espiritual. Eternamente a Bíblia está dizendo que Ele vai nos servir nessa nova realidade espiritual. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso tem que gerar uma tremenda alegria no nosso coração, porque antes disso, talvez a gente possa pensar assim, eu preciso servir a Deus porque eu sou uma obrigação. Tá? Jesus fez tanto por mim, então eu sou obrigado a servi-lo, um peso, como uma escravidão. Isso é um tipo de mentalidade que muitas pessoas têm e ficam presas nisso. Isso é muito duro, cansativo. Isso não é servir ao Senhor com alegria e com liberdade. Eu posso servir ao Senhor entendendo esse privilégio que o meu Senhor tem um plano perfeito e eterno para a minha vida. Amém? Fique em pé no seu lugar enquanto nós nos preparamos aí. Vamos para a frase do dia. Está projetada ali? Repita assim comigo. O rei que você serve hoje será o rei que servirá você amanhã. Sirva ao Senhor com alegria. Expectativa de recompensa. Sirva ao Senhor com liberdade. Sem medo que Ele volte. Mas sirva ao Senhor até Ele voltar. Que seja assim conosco, em nome de Jesus.